Salve Nação Santista, eu sou o Felipe Hipólito, estamos começando mais um episódio do podcast do Peixão. Hoje para falar de um assunto que nós não gostaríamos muito de falar, mas vamos ter que falar, que foi essa eliminação do Santos no Campeonato Paulista, depois dessa tragédia, né, da última quinta-feira, aí, dia 30 de julho, a derrota para a Ponte Preta por 3-1. Comigo sempre aqui para formar o nosso time, Matheus e Longo. Fala, Matheus, tudo bem dentro do possível aí? Bem não tá, né? Um abraço pro Felipe, pro Longo, pro torcedor cientista que tá nos escutando, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que o torcedor pode escutar com tecnologia qualquer hora o nosso podcast, então bem não tá, né? Mas vamos falar um pouquinho, né, da tragédia de quinta-feira na Vila Belmiro. É isso aí. E aí, Longo? Fala, Felipe, fala, Matheus. Dentro do possível tá tudo bem. Queria aproveitar também para dedicar esse programa para uma pessoa, gente boníssima que nos deixou essa semana, o Rodrigo Rodrigues, que eu não conhecia pessoalmente, mas pela energia que ele transmitia na televisão, pela comoção que foi a morte dele, a repercussão, tenho certeza que era um cara de astral elevado. Uma grande pessoa, né? Sim. Todo mundo falava que é um grande cara mesmo, uma pena. É isso aí. Vou até, no último programa eu esqueci de falar, gente. A gente chegou aí aos 100 seguidores, estamos devagarzinho, né, crescendo no YouTube. E o 100º seguidor ele fez questão de passar para mim até. Queria compartilhar com vocês e com nossos ouvintes, né? Foi o Rodrigo, do Santos Futebol Cast. Ele falou, olha, eu fui o seguidor número 100. Rod. O grande Rod tá sempre escutando a gente, o cara é fera. Abração pro Rod. É isso aí. Um abraço, Rod. Continue aí ouvindo. E estamos aí acompanhando o Santos Futebol Cast também. Muito legal. Bom, então, o jogo de ontem foi... O Santos teve, né, uma noite aí... A gente fala ontem, mas na verdade foi a última quinta-feira, né? Estamos gravando na sexta. Uma noite trágica, né? O Santos perdeu por 3-1. Futebol bastante criticado e, a meu ver, com muita razão, né? O Santos foi eliminado, 3-1. O Santos fez 16 pontos no total no Campeonato Paulista. 4 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. E uma campanha realmente para esquecer. O Santos está eliminado do Paulistão. Acho que uma das melhores definições é essa que o Longo deu. Bom, quero saber agora de vocês. O que vocês pensam, né, em relação a esse jogo e em relação ao futuro do Santos também, né? Como que vai ser, o que deve ser feito, deve haver alguma mudança de rumo, o que vocês pensam? Vamos começar com o Longo. Vai lá, Longo. Bom, vamos por partes, então. O jogo contra a Ponte Preta. A gente poderia colocar muito dessa derrota na conta da arbitragem. Que a arbitragem foi, assim, um desastre, uma das piores que eu já vi. Um juiz que deixou a Ponte bater, deu carta branca para a Ponte cometer faltas e não punir. E aí, quando o Santos cometia, ele vinha todo autoritário, cheio de marra. O Felipe Jonathan, na transmissão do Sport TV, falou que o juiz estava ameaçando eles. Então, isso daí, querendo ou não, enerva os jogadores. A gente sabe que o clima do Santos já não é um clima muito favorável para se trabalhar. E ainda chega o juiz dar uma dessas. O Marinho, uma expulsão besta. Um jogador profissional não pode perder a cabeça da maneira que o Marinho perdeu. Mas, assim... a atuação da arbitragem fica escanteada no momento em que o Santos tem uma atuação ridícula no segundo tempo. Por mais que você tivesse um a menos, não dá para você abdicar de jogar, não dá para você chamar uma equipe como a Ponte Preta, com todo respeito, que estava rebaixada antes da pausa. Não dá para você fazer um negócio desse na Vila. E eu quero fazer um meia-culpa também, que eu defendi a escalação do Vladimir no lugar do Everson. Eu ainda acho que o Everson não tem condição de ser goleiro do Santos, mas eu também acho que o Vladimir não tem a mínima condição de ser goleiro do Santos. O Vladimir, ele é aquilo que a gente pode chamar de chama-gol. Parece que tudo que vai na direção do gol vai entrar. Então, me preocupa bastante a continuidade, né, a sequência do trabalho do Santos. Brasileirão, eu tô bastante preocupado, porque eu vejo o Santos com sério risco de rebaixamento. Tá seguindo aquela cartilhinha, né? Problema interno, crise financeira, talvez aconteça uma troca de treinador, e ainda para completar você não vai ter a Vila Belmiro, quer dizer, você tem a Vila Belmiro, mas você não tem o torcedor para apoiar.
E o elenco, alguns jogadores parecem insatisfeitos, tem jogador entrando na justiça. Então, o horizonte do Santos é muito nebuloso. E pode ser que o Santos troque o treinador, né? Existe já informação que o Gesualdo está balançando no cargo. Hoje eu li no Globoesporte.com. Mas aí eu te pergunto... Bastante. Mas aí eu te pergunto, vai demitir o Gesualdo? Vai trazer quem? Eu acho que assim, ruim com o Gesualdo, pior sem ele. O time é mal treinado, isso é inegável. A bola aérea do Santos é um Deus nos acuda, bola aérea defensiva. Mas o Gesualdo está conduzindo muito bem esse extra-campo, está blindando os jogadores. Então eu acho que demitir hoje o Gesualdo, parece que vai deixar o copo transbordar e aí o Santos vai estar ferrado. Então eu não demitiria o Gesualdo, mas o futuro é bem preocupante. E aí, Matheus? Tem muita coisa para falar desse jogo, podia ficar 1 hora falando da tragédia de quinta-feira na Vila Belmiro. Então, vamos começar. Eu não gostei do jogo do Santos contra a Ponte Preta, nem com 11 em campo, o Santos também não estava jogando bem. Diferente contra o Novo Horizontino, que o primeiro tempo do Santos foi muito bom. Contra o Santo André, pelo fato de fazer 4 meses que o Santos não jogava, também foi razoável, mas contra a Ponte Preta foi muito ruim. O Santos pegou a Ponte Preta, que até o Longo conhece mais da Ponte do que eu. A Ponte estava praticamente eliminada e rebaixada. A Ponte quase rebaixada, conseguiu uma classificação heróica, mas é um time cheio de problemas, não é um grande time, um time de muitas limitações. E o Santos não se impôs. O Santos fez 1-0 e o Santos recuou suas linhas e era só lançamento do Soteldo e o Marinho resolver. O Santos não podia. Ô, Matheus, time... só fazer um parêntese rapidinho da Ponte. A Ponte ela contratou 8 reforços durante a pausa. Ela não pôde inscrever 6 para o Campeonato Paulista, porque eles já tinham atuado por outros clubes. Então é basicamente o mesmo time que tinha antes da pausa, com uma mudança ou outra. Foi um time muito mais na motivação, que o técnico Brigatti sabe fazer bem isso, mas é um time basicamente igual àquele que estava sendo rebaixado. Um dos craques da Ponte, com todo respeito, é o Apodi. Sim. Isso mesmo. Então o Santos tinha que se impor, o Santos tinha que avançar as linhas, alugar o campo adversário, matar no primeiro tempo, para não ter risco nenhum no segundo tempo. E o Gesualdo não, o Santos faz 1-0 aos 8 minutos, na conexão que eu falo, que é a dupla de pontas mais desequilibrante do futebol brasileiro. Marinho, Soteldo e Marinho, que para mim que é a maior dupla no futebol brasileiro atualmente, que os caras resolvem sozinhos os jogos. Então o Soteldo na jogada individual achou o Marinho fez 1-0. E depois o Santos recuou, a Ponte Preta foi gostando do jogo, mesmo com 11. A Ponte já dava algum perigo, já tinha mais posse de bola, e o Santos atrás, só tentando lançamento com o Soteldo e o Marinho. Então isso já estava mal na minha visão no primeiro tempo. E daí com a expulsão do Marinho, daí ficou muito mais difícil no segundo tempo. O Santos se entregou, o Santos fisicamente está muito mal, e mesmo com 10 o Santos não podia recuar tanto, porque se você chama o adversário, por mais que a Ponte seja um time fraco, você chama o adversário para o seu campo, uma hora vai ter uma falha do zagueiro, vai ter uma falha de um goleiro, e daí na falha do goleiro a gente chega ao capítulo Vladimir, que o Longo falou. O Vladimir não tem mínima condição de vestir a camisa do Santos. É menino da Vila, muito tempo no clube, campeão da Libertadores. Eu até achava também no bom reserva, que o Longo achava de um reserva ok, nunca para ser titular, mas um reserva ok, mas ele falhou nos 2 gols, já tinha ido mal contra o Santo André e contra o Novo Horizontino. Então, para as próximas rodadas, Campeonato Brasileiro, Libertadores, ou o Santos dá um jeito de eliminar essa dívida na FIFA e contrata um goleiro, ou o Santos aposta nos moleques da base. Eu prefiro apostar no João Paulo do que continuar com o Vladimir. E não podemos esquecer também da arbitragem, né? Que a arbitragem foi desastrosa. A Ponte Preta bateu até não querer mais os jogadores do Santos, principalmente no Marinho, e o juiz não dava amarelo, o juiz não fazia nada, e o Marinho fez 2 faltas fortes e expulsou. Então o juiz não teve coerência, o juiz também prejudicou o Santos, e foi também um elemento importante para a eliminação do Santos. E na questão do Gesualdo, como já falei antes, não gostei do time do Santos. O Santos mostrou para mim não evoluiu. O Gesualdo para mim errou na escalação. Depois do que o Jobson jogou contra o Novo Horizontino, no primeiro tempo que foi muito bom, ele sacar o Jobson para colocar o Alisson, era um jogo típico para você escalar o Jobson, que o Jobson tem um passe melhor, tem um lançamento melhor, joga melhor que o Alisson, então era um jogo para o Jobson. E o Gesualdo errou na escalação, o Gesualdo acho que errou também nas mudanças, ele errou na postura tática da equipe, então eu também não mudaria o técnico, porque para mim o Pérez não tem moral, não tem credibilidade alguma para demitir, criticar e cobrar ninguém no Santos, ele não paga salário, ele não aparece no CT, ele não dá satisfação para a sua torcida, então o Pérez não tem moral alguma. É só você um pouco favorável à demissão do Gesualdo, entender a demissão do Gesualdo, se o Pérez e o CG inteiro renunciar. Daí se todo mundo renunciar,
vir gente nova, tudo bem, pode demitir o Gesualdo, mas com essa turma, eu sou contra a demissão do Gesualdo. O Pérez não dificilmente renuncia, viu, gente? Até uma informação que eu tive, um pouco antes da gente começar a gravação, né? Já existe um consenso, tá? No CG, de demitir o Gesualdo, mas existem alguns entraves. Por exemplo, se o Santos demitir o Gesualdo, o Santos vai ter que pagar um valor de aproximadamente 13 milhões. 13 milhões. Esse valor mesmo que vocês estão ouvindo. Seria equivalente ao Nossa valor Senhora. até o final do ano da comissão técnica, que é o contrato, né? Que se houver demissão tem que pagar o restante dos vencimentos aí até o final do contrato, né? E outro ponto também é o William Thomas, né? Se realmente houver a demissão do Gesualdo, teria que ser feito uma conversa ali com o William Thomas, porque haveria o risco do próprio William Thomas também sair em seguida. Então há esses dois entraves aí, mas o Santos trabalha já pensando bastante na demissão do Gesualdo. Claro que pode mudar, tudo é muito dinâmico no futebol, de repente até o Santos opta por não demitir, por não haver acordo com o técnico e ficar muito caro, né, para demitir, e até solta aí para a imprensa que está prestigiando o técnico, para falar, né, que muitas vezes não é bem isso, mas é isso que vão soltar para a imprensa, a gente não sabe. Mas a informação de hoje é que já existe a vontade da demissão, mas há esses entraves aí, entre eles esse valor, que é um valor, realmente, como o Longo bem disse, um valor considerável, né? 13 milhões aí para um time que está com problemas seríssimos de dívidas, com punição da FIFA. É uma questão muito complicada para o Santos equacionar. E assim, vai pagar mais um técnico. Oi, perdão, Matheus. Dá um prêmio para quem fez esse contrato aí de multa de 13 milhões. Né? Não, na verdade, vai pagar mais um técnico que não está no clube, está pagando o Anderson Moreira ainda. Eu acho que poderia até fazer um acordo para tentar reduzir ao máximo isso, pagar o que está devendo, que o Santos deve ainda, né? Direitos de imagem para o Gesualdo. E, enfim, como ele também ficou um bom tempo aí, nesse período de pandemia, o trabalho foi... Tudo bem, a comissão trabalhou, mas foi um trabalho bem menor, de repente haver um bom senso ali para que ele receba tudo que ele tem direito, que ele trabalhou até aqui, e esse valor restante, que são os 13 milhões da comissão, ser feito um bom acordo para reduzir bastante isso. É complicado isso, né? Mas se fosse para fazer um desligamento, teria que ser... Porque 13 milhões é um valor que o Santos não tem condição alguma de pagar hoje, né? Eu acho que o Santos vive alguns problemas aí. Sobre o jogo, acho que vocês falaram bem. Eu acho que é isso mesmo. Enfim, o Santos vive uma crise de credibilidade, né? O Santos vive várias crises, na minha opinião. Uma delas é de credibilidade, porque ninguém leva o presidente Pérez a sério, né? A gente está vendo isso, a não ser que haja uma conduta, uma relação muito boa dele com os jogadores que seja secreta, que ninguém sabe, que não sai para a imprensa, que não vaza. Mas aquilo que chega ao nosso conhecimento, né, conhecimento da torcida, é que é uma relação muito desgastada, os jogadores falando aí que, né, reclamando e tudo. E ontem o próprio Gesualdo disse que a direção mal conversa com ele, né, não tem um papo muito bom. O Gesualdo falou isso na coletiva. Não é bem uma coletiva, mas enfim, aquela entrevista lá, né, que é feita agora aí após os jogos. E então, assim, eu sinto que a crise de credibilidade é muito grande, né? O Pérez realmente atingiu um nível assim de falta de crédito muito grande, e isso com o mercado, até para conseguir empréstimo, esse tipo de coisa, tá difícil, né? Então, realmente é um momento da direção do Santos bastante complicado. E a própria questão da arbitragem que vocês falaram, que sinceramente foi uma das arbitragens mais ruins que eu vi, né, nos últimos tempos, aí, uma arbitragem muito ruim, prejudicou muito o Santos, né, porque inclusive antes da falta que o Marinho fez, a primeira para amarelo, ele sofreu uma falta pior, não houve, né, punição com o amarelo, e depois ele faz uma falta que eu sinceramente achei que não foi para amarelo, a primeira falta dele, e toma o amarelo ainda. Então é bem complicado. E eu acho que essa situação da arbitragem, inclusive, ela mostra essa falta de credibilidade, porque é o que a gente fala, né? O que eu sempre falo. O que eu quero e que eu entendo que... Eu percebo que a maioria da torcida quer, santista. Arbitragem justa. O que é falta, o que não é falta, não é falta. Simples assim.
né? O Santos nunca precisou de benefício e é um orgulho nosso, a gente não quer isso, né? Mas a gente quer arbitragem justa. Agora a gente vê o Santos repetidamente ser prejudicado, né? No jogo contra o Novo Horizontino foi prejudicado, muito prejudicado, na minha opinião, também, né? Porque a expulsão do Uribe, para mim, foi injusta e o pênalti não foi pênalti. A bola bate na barriga do Pituca e é assinalado pênalti. Então, né, essa questão da arbitragem, para mim, mostra também a falta de credibilidade do Pérez também, né? De repente, um respeito da própria federação, de colocar um árbitro mais experiente, de repente, algo assim. É um jogo decisivo, são quartas de final na Vila Belmiro, e a gente né, assiste aquilo, não justifica o desempenho do Santos, nem a derrota, porque o Santos jogou muito mal, muito mal. Eu até comentava em um dos grupos que eu participo, né? Acho que vocês, assim como eu, participam de vários grupos aí de santistas, né? E assim, eu comentava, o primeiro tempo foi nota 5, estava nota 5, isso com o Santos vencendo por 1-0. Foi generoso, né? Fazendo ligação direta, né? O Matheus bem disse, fazendo a ligação ali, né? Com praticamente a bola chegava ali no Pituca e no Sanches, eles tentavam lançar para o Soteldo e para o Marinho. Ou seja, falta de repertório, falta de criatividade, um time com linhas baixas, começou o jogo com linhas baixas ali, especulando, é muito difícil, né? Até hoje o Matheus deve lembrar, o Leandro, um amigo comum nosso, né? Que é de Santos, falava num grupo, isso não é Santos. E realmente isso não é Santos. Você jogar defensivamente, dentro de casa, né, com todo respeito à Ponte Preta, contra a Ponte Preta, jogando, esperando a Ponte Preta, né, fica complicado. Um outro ponto que eu acho que também é uma crise do Santos é uma crise de liderança. O Santos não tem líderes, na minha opinião. Assim, o Santos tem... o Santos tem os capitães, né, são 5 lá. Geralmente é o Alisson que usa lá a tarja, né, do nosso querido Zito, saudoso, genial Zito, mas assim, me parece que falta um pouco do Alisson também aquela autoridade técnica, porque para o cara ser técnico, ele precisa também ter uma autoridade de ser um cara que joga bem, porque se é um jogador que ele não é tão diferenciado, que ele não é tão acima da média, que vira e mexe ele entrega, erra um passe, ele é o capitão, será que ele vai ter o mesmo respeito? Não sei. Acho que ele varia muito de elenco para elenco. Diga, Diogo. Como eu estava falando, o Gesualdo ele blinda bem o elenco, mas eu acho que falta também uma blindagem dentro de campo, e passa justamente por essa falta de liderança. A gente pode falar, o Pará é líder, o Sanches é líder, ok, mas a gente não tem, vamos dizer, um Ricardo Oliveira, não tem um Robinho, que são dois caras que poderiam muito bem exercer esse papel de líder pelo elenco atual, entendeu? Falta um cara como um deles. Exatamente. E o Sanches ontem eu senti ele até um pouco desanimado ali, sabe? Eu sinto que tem uma questão física também, porque ele estava ali devagar e tal, talvez jogando até no sacrifício, né? A gente não sabe. Diga lá, Matheus. O Gesualdo matou o Sanches, o São Paulo, porque o Sanches não é um grande, virtuoso tecnicamente. Quem acompanha a carreira do Sanches, ele nunca foi um cara, um 10, o Sanches não é um 10, não é um grande cara tecnicamente, visão de jogo. O Sanches se impõe muito pela condição física, pela finalização, pela bola parada, cobrança de falta, ele é muito bom. E com o São Paulo, qual foi o grande legado do São Paulo com o Sanches? O Sanches toda hora estava na área. Aquele gol contra o Avaí com o Soteldo Cruz, o Sanches entra na área. Então, com o Gesualdo, o Sanches não entra mais na área. Com o Gesualdo, o Sanches perdeu a liberdade. O Sanches fica mais aberto do lado direito e não parece tem essa liberdade de ficar aberto na área, sendo atacante, daí perde muito da qualidade do Sanches. Parece até um volante. O Gesualdo me parece muito passivo. Ele demora para mexer no time, aí o Pará que não vai pro ataque, sabe? Um lateral meio inoperante ali na parte ofensiva. O Felipe Jonathan, né? Que vai muito pro ataque, mas deixa a lateral exposta. Tá difícil, tá preocupante. E até essa situação do Gesualdo que o Longo disse, por exemplo, a situação do Marinho. Ele já tinha tomado o cartão. Justo ou não? Para mim foi injusto, mas já tinha tomado o cartão, já estava amarelado. Dava para perceber que ele estava pilhado. Não tem ninguém ali para chegar no Marinho e falar, cara, você vai colocar o time no mato, por favor, segura um pouco a onda. Se você aí tomar que entra amarelo, o Robinho e o Ricardo Oliveira também, por exemplo. Exatamente. Ou o próprio Gesualdo, chamar ele de canto ali, né?
Pelo amor de Deus, cara, você vai ser expulso. E foi o que aconteceu. Eu tô conversando com meu pai assim, eu falei, olha, não sei não se o Marinho vai ser expulso. Porque ele tava pilhado. Aí, né, aquele lance, ele sobe o braço, realmente foi uma falta para amarelo. Apesar do Santos ter sofrido várias, que na minha opinião foram para amarelo e não foi dado cartão, né? Algumas nem foram marcadas. Mas, enfim, acho que falta essa liderança. E também uma outra questão que eu vejo é a questão da identidade, né? Porque o Santos ali com o futebol reativo, essa coisa de ficar revidando, isso não é o Santos. O Santos sempre foi um time, principalmente os times campeões do Santos, né? Que jogavam bola, que se preocupavam em jogar bola, tentar jogar. Tudo bem, faz 4, toma 2. Tudo bem, faz 3, toma 1. Ou até perde 3-2 ali, mas jogando bola, né? O Santos bem que parece que esqueceu ali de jogar bola, um futebol reativo. O Luan Pérez sai, na entrevista, não sei se vocês lembram, ele fala no intervalo, nós vamos voltar para o segundo tempo, tentando jogar lá atrás, fechadinho, para segurar 1-0 no contra-ataque. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso não é Santos Futebol Clube. Você vai jogar na Vila Belmiro ganhando de 1-0 só porque tem um jogador a menos, no período de ataque, né? E mesmo que fosse um zagueiro, você poderia fazer uma reposição ali, mas você vai jogar um segundo tempo inteiro esperando a Ponte Preta para segurar o resultado de 1-0? Desculpa, isso não é Santos, isso aí pode ser outros times, com todo o respeito, mas não tem nada a ver com a tradição do Santos, com a marca Santos, com o peso da camisa do Santos, né? Então, é uma crise de identidade muito grande que eu vejo nesse time. Oi, Matheus. Quando tem jogador expulso, eu acho que todo Santista pensou isso na cabeça. O Santos não vai aguentar, vai levar virada. Eu acho que a maioria dos Santistas, quando o Marinho foi expulso, sabia que o time ia perder. Eu, pelo menos, tive essa sensação no final do primeiro tempo. Falei, até brinquei com coisa. Me parece que os amigos agora é rezar pra ver se segura, mas não conseguiu segurar o resultado. Então, o Santos, quando tem um jogador expulso com o Jesualdo, que é o quarto jogo seguido, o time cai demais. O time não consegue armar uma estratégia para minimamente conseguir manter um estilo, fazer um jogo equilibrado contra o adversário. O adversário domina completamente o jogo quando o Santos está com a menos, o Santos não consegue fazer nada. Vira um time entregue. E outra coisa, contra o Novo Horizontino e a Ponte, foram expulsos os jogadores de ataque. É uma coisinha ali que você arruma uma peça ou outra, uma conversa, você ajeita o time. Não pode desmontar o time. Não é que você perdeu um zagueiro e vai ficar um buraco ali. Não, é um atacante e o Santos tem um esquema com 3 atacantes. Vocês mandam o Caio Jorge correr, recompõe e tal, dá um jeito ali, mas dá pra você organizar o time. Exatamente. E assim, eu acho que o quarto ponto tópico que eu anotei para falar aqui é a questão técnica e tática. O Santos vive também uma crise, na minha opinião, técnica e tática. Porque a própria questão do Vladimir, vocês apontaram bem. A primeira bola do Vladimir, ele quase toma um gol por cobertura, a bola bate no travessão. Primeira bola. Então, assim, o que me passou? Que ele tá sentindo talvez até uma pressão ali, uma responsabilidade, sabe? Ele é inseguro. É a chance da vida dele, né? A chance que ele esperava, inclusive tinha aí toda uma situação que eu até opinei lá no meu blog, no blog, né? Que eu entendia que o Santos precisava, assim, conversar legal com ele, ter uma transparência, né? Ver essa situação dele, não deixar em segundo, né? Depois a gente resolve essa renovação e tal. Precisava ver isso. Entendia que a comissão técnica precisava, sim, dar oportunidades para ele, que não tinha dado no primeiro, antes da pandemia, praticamente não deu oportunidade, né? Porque eu já falava, na minha opinião, que eu não via o Everson titular do Santos daqui a um ano. Só que eu não imaginava que ele sairia por essa situação. Eu imaginava que ele não se garantiria tecnicamente. Então, eu imaginava que o Vladimir tinha que receber um pouco mais de oportunidade, porque de repente poderia ser uma solução dentro de casa. Um jogador que gosta do clube, é identificado. Eu me lembro de ter visto muito boas atuações do Vladimir, inclusive uma contra o Corinthians, que ele fez várias defesas seguidas. Então, né, fez um ano bom no Avaí. Eu não achava um absurdo ele ter oportunidades, né? Só que, infelizmente, nas 3 oportunidades que ele teve, ele se mostrou muito inseguro. E ontem, todas as bolas que o Santos tinha, que iam nele, dava a impressão que aconteceu alguma coisa. Aquele lance com o Pará no começo do jogo foi ridículo. A bola é pra fora, né? A bola é pra fora, ele se joga. Então, assim, ele passou uma insegurança muito grande. E quando o goleiro passa essa insegurança, até para quem tá assistindo, você imagina pros zagueiros, né? Que estão ali, que estão vendo
toda bola que vai ele espalma, aquela coisa meio insegura. E outro ponto, né? A bola aérea do Santos defensiva ontem foi praticamente nula. Todas as bolas aéreas que foram levantadas ali, praticamente todas, o time da Ponte cabeceou, o Santos não ganhou praticamente nenhuma. Então, isso também não adianta, não tem como não colocar isso um pouco na conta do Gesualdo também. É claro que pode ser, ele falou que é uma questão psicológica e tal, ele falou isso na entrevista, né? Mas penso eu que também é treinamento, né? Também é posicionamento. Além de ser posicionamento, treinamento, ele podia tentar ajustar colocando o Madison, que é mais alto, na lateral direita, colocando o Pituca na lateral esquerda, no lugar do Felipe Jonathan, e tentar mudar um pouco a forma do Santos jogar. Ele fica muito preso nessa escalação dele, que o torcedor do Santos, desde a primeira rodada, sabe qual é o time titular, ele não muda muito. Né? É muito engessado, e o Madison no começo do ano tinha aquela conversa de que era uma questão física, ainda não tinha um condicionamento ideal. E agora? Por que não recebe oportunidade, né? O Pará, como vocês falaram também, é um lateral burocrático. Ele marca, passa ali a bola. Eu até acho que é um jogador interessante para elenco, de verdade, mas para ser titular absoluto, cadeira cativa, né? Outra coisa, não pode ter uma chance que entre o Arthur Gomes. Parece que o Arthur Gomes é obrigatório colocar o Arthur Gomes todo jogo. Não dá para entender. Né? Se fosse um jogador acima da média, né, que já fez vários gols, que é muito promissor, mas a gente sabe que não é isso, né? No jogo contra o Santo André, o Arthur Gomes errou chutes ali que, desculpa, parecia lance de pelada, né? De jogo sim, de final de semana, né? Que a gente joga aí com os amigos. Então, é bem complicado. Eu falei no último programa que eu entendia que o Gesualdo tinha que ter 7, 8 jogos, por quê? Por toda a situação do Santos, né? Toda essa crise, a situação financeira também. Então eu entendia, né, que o Gesualdo merecia aí uns 7, 8 jogos depois dessa pausa, porque tudo uma crise, tudo que ele tá tendo que enfrentar aí, né, esse extra tá tentando blindar, apesar de eu achar que essa questão do time tá pilhado, ele não tá conseguindo ter uma liderança para deixar o time menos pilhado, deixar o time mais preocupado em jogar. Mas depois desses 3 jogos, depois do jogo de ontem, e depois da entrevista dele após o jogo, que ele se mostrou bastante conformado ali, olha, eu sinceramente, eu acho que é muito difícil o time ter uma reação sob o comando dele, o time ter uma evolução. Eu concordo com o Matheus que Pérez também está numa situação muito complicada. Eu entendo que o ideal seria mesmo, né, o Pérez e todo o CG renunciarem, mas o Pérez está bastante irredutível até o momento, né, pelo menos. Mas eu acho que o Gesualdo fica bastante complicada a permanência dele por conta desses fatores todos, né? O Santos fez um jogo ontem, assim, me deixou assim bastante preocupado, né? Se o Santos mantivesse nível no Campeonato Brasileiro, foi um jogo de nível de time de Série B, né? Eu senti isso no Santos ontem. Então eu acho que a permanência do Gesualdo é muito complicada, né? E vocês lembram que desde o jogo do Ituano eu sou a favor da saída dele, mas como o Santos manteve durante a pandemia, na volta, eu defendia que ele merecia um tempo, até pela questão do ritmo e tudo, mas após esse jogo de ontem, eu realmente mudei de posição, não tem problema em dizer isso, e acho que seria interessante se haver uma troca. Não sei quem que poderia vir, não sei se poderia ser alguém, de repente, do próprio Santos mesmo, para segurar a bronca até o final do ano. É um ano complicado, é um ano político. Eu, sinceramente, acho que o Pérez não termina esse mandato, né? Mas, enfim, não sei o que vocês pensam aí. O Longo até disse que entende que ele deve continuar, né? O Matheus também falou, né, que entende que é complicado também, que o Pérez não tem moral hoje para fazer essa demissão. Mas eu fiquei muito preocupado e eu acho que se mantiver ele, tudo bem, que chegue aos 6, 7 jogos, ele vai ter 3 rodadas do Brasileiro. Do jeito que ele vem jogando, é muito difícil imaginar o Santos não sofrendo ou não perdendo a maioria desses pontos. Eu vejo, é muito complicado, sinceramente. Eu acho que... É que eu não vejo muito quem trazer pro lugar. Entendi. Então, entendo também. Porque, assim, as redes sociais, elas borbulham por Heinz. Mas, você vai trazer o Heinz, é um técnico de fora que vai chegar no meio, assim, do turbilhão que tá o Santos. Sabe qual é o meu medo em relação ao Heinz? Eu acho que seria muito bacana o Santos fazer essa tentativa também, queimar o cartucho, porque ele vai chegar no momento, no meio da temporada, né? Exatamente. É estrangeiro,
o Santos está numa situação administrativa caótica, né? Então, de repente, você queima o cartucho, é uma oportunidade de se trazer, de repente, no ano que vem, no começo do ano, trazer um cara, né, desse porte, eu acho que é muito promissor, né? Você faz agora e, de repente, não dá certo, daqui a 3 meses tem que mandar embora, então... complicado. Seria algo parecido ao que o Palmeiras fez com o Gareca. O Gareca é muito bom técnico, mas ficou queimado no Palmeiras. Exatamente. Esse é o meu medo. Esse ponto de treinador aí que o Longo falou do Reis, primeiro que para mim o Reis não aceitaria treinar o Santos. O Santos nessa crise política, nessa crise financeira, o Santos, o Pérez poderia fazer um contrato até dezembro, né? Porque a gestão dele acaba em dezembro, apesar que eu espero que ele ou renuncie ou tenha um impeachment do cargo dele de presidente, eu torço por isso, mas ele só poderia fazer um contrato de 5, 6 meses. Então, eu acho difícil o técnico estrangeiro aceitar treinar o Santos. Eu sinceramente, eu acho que acabaria vindo alguém do mercado nacional. Muitos falam que foi ventilado já o nome do Cuca, eu não sei, enfim. Mas é uma situação bem complicada. O santista acho que teve aí uma noite bem... Eu, particularmente, não dormi muito bem, enfim. Bom, gente, é isso. A gente espera que tenhamos dias melhores, né? Boas novidades, boas notícias aí nos próximos dias, porque realmente os últimos dias foram bem complicados. Vai lá, Longo, última mensagem sua aí para a Nação Santista. Agradecer a parceria, Felipe, Matheus, o apoio da Nação Santista sempre. Pedir que o pessoal continue fortalecendo, agradecer por quem tem ouvido, tem curtido nas redes sociais. O apoio é sempre essencial. E agora eu vou até passar a bola, deixar para o Matheus falar, né? A gente fala esse episódio chato que aconteceu com o Marinho, né? Sim. Diga lá, Matheus. Lamentar aconteceu com o Marinho, não só a derrota do Santos, mas foi a derrota foi triste, mas mais triste ainda foi ver que em 2020 comentarista, jornalista, torcedor do Santos, né, que o comentarista do Energia 97, né, que eles fazem transmissões mais voltadas para os times, né, mais clubistas, né, fez um comentário lamentável sobre o Marinho, sobre a expulsão do Marinho, e falou que o Marinho é burro, deve voltar para a senzala. A gente repudia aqui, o podcast do Peixão repudia comentários como esse. O Marinho não merece ouvir uma coisa dessa. O Marinho merece todo o nosso respeito. E se o Marinho fosse um jogador ruim, o pior jogador da história do Santos, ele não merecia ouvir um tipo de comentário como esse. Então, é uma parada que deixa a gente muito triste, porque a gente não pode aceitar em 2020 um negócio como esse. Não cabe mais. E o Santos, achei que foi bacana o Santos se posicionar, apesar de que eu acho que na nota do Santos, vocês devem ter visto, né, no Twitter, poderia ter colocado que se solidariza com o Marinho, né? Mas eu achei interessante o Santos se posicionar, porque o Santos, historicamente, ele é contra o racismo, né? Até esses dias saiu uma matéria da Sofis, né? Associação lá de pesquisadores e historiadores do Santos, né? Que faz um trabalho bem bacana, falando que o Santos já na década de 20 já tinha ali se manifestado contra o racismo, né? Que um jogador que tinha sofrido racismo, jogador do Santos, né? Então o Santos, historicamente, ele é contra o racismo, né? Então achei muito bacana o Santos se posicionar. E força aí, Marinho, né? Espero que o Marinho se recupere. Eu gosto muito dele como jogador. Acho que realmente ele, nessa partida, perdeu ali a cabeça, né? Mas é um jogador que desequilibra, que ajuda muito, quebra as linhas, é oportunista, tem uma canhota ali poderosa, né? E força aí pro Marinho. E vamos esperar que o Santos tenha aí boas novidades nos próximos dias. Quero só também deixar um recado aí a todos que, novamente, em relação à pandemia, né, que se cuidem, tomem todos os cuidados. Se for sair de casa, use máscara, lave sempre as mãos, distanciamento. É uma situação complicada, tenho perdido pessoas, inclusive, próximas aí, né, pessoas do trabalho, vizinho meu, falecido recentemente. Então, vamos tomar cuidado mesmo, porque é uma situação complicada, todo cuidado é pouco e não é uma gripezinha, né, gente? Realmente não é uma gripezinha. É isso, fiquem todos com Deus. Um grande abraço.